Bom dia. Eu sou o Emerson, PCNP de Ciências e Biologia, da Diretoria de Ensino Regional de Adamantina. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, em mais um dia de ATPC, de Matemática e Ciências da Natureza. E preparei algumas coisas, né, eu espero que todo mundo possa gostar, né, sobre a nossa área em questão, que é a sala de aula com professores, né? E que eu espero que agrade a todo mundo, né? Então, ou seja, inicialmente, nós passamos uma pauta, já foi passada para vocês, né? Onde hoje, né, será trabalhado comigo, o Emerson, né, de Biologia e Ciências, a Jussara, de Física, e nós temos uma participação de uma professora, né, da rede estadual aqui, da nossa diretoria, da Escola Humberto Carrara, a professora Sueli, né? E também o Conviva com o professor PCNP Luciano de Artes. Os objetivos gerais seriam apoiar os professores, né, na discussão dos conteúdos, orientações no desenvolvimento durante esse período de isolamento social, apoiar professores e gestores em relação a esses ATPCs a partir do dia 5, né, do 5, e orientar, né, sobre a saúde do professor em teletrabalho, né, nesse cenário atual de distanciamento social. Então, saúde no teletrabalho, né? Ou seja, duas imagens aí que escolhidas que mostram, né, a nossa vida hoje, a nossa realidade, né? A nossa vida hoje é em frente ao computador, trabalhando de uma forma que possamos, né, levar o máximo possível de informação e conhecimento aos nossos alunos. E que também está sendo um aprendizado para todos nós, né? Não é somente o aluno que está aprendendo nesse período da pandemia. Nós também, como professores, estamos aprendendo muito, né? Principalmente, né, nessa área da tecnologia. Então, os efeitos cognitivos, emocionais e físicos dessa questão da pandemia. Por exemplo, o primeiro item aí, apetite desregulado, excesso ou falta, né? Ou seja, nós comemos mal. Nesse período nós ficamos em casa, a ansiedade é muito grande, todo mundo fica ansioso, né, com o trabalho. Às vezes muitos deixam e perde a fome, acaba passando longos períodos sem comer, fazendo as atividades, né, exigidas pelas escolas, pelo Estado e pela rede, do modo geral, e acaba deixando de comer. E outros fica muito ansioso e aí vai beliscando, né, comendo ali um salgadinho, uma coxinha, é, e acaba comendo incorretamente, né? E com isso acaba tendo um excesso de peso, esse é um grande, né, ganho de peso, ou a falta desse peso também, ou seja, essa má alimentação. O sono, né, também desregulado, ou seja, o excesso ou a falta, né? Às vezes o ficar em casa também acaba dando um pouco mais de sonolência, por nós não acabarmos, né, criando uma rotina, acaba perdendo, né, essa questão e acaba tendo um excesso de sono, acaba tendo aquela preguiça, aquela vontade de ficar deitado, e com isso também é prejudicial à nossa saúde, né? Então, nós temos que ter esse controle, né? E também a falta. Muitas pessoas acabam não dormem direito à noite, preocupado para o dia seguinte, ou do dia a dia, na correria, né? Acaba deixando, né, de descansar um pouco, né, relaxar um pouco, né? E fica muito apreensivo em cima do trabalho. Também isso pode alterar o nosso sistema. Dores no corpo, né? Por ficar sentado às vezes errado, numa cadeira, numa posição muito ruim, principalmente frente ao computador, né, má circulação nas pernas, então com isso também pode acabar afetando, né, a nossa saúde. A, essa falta de preocupação com a estética, né, a questão da barba, cabelo, unhas, né, a própria pele, ou seja, a gente acaba deixando de fazer algumas coisas, né? Daqui a pouco eu faço, ou então eu tenho que terminar esse trabalho primeiro para mandar para os alunos, e aí eu acabo, né, deixando de fazer algumas obrigações com nós mesmos, né? E depois nós vamos chegar um pouquinho mais sobre isso. Outras alterações de humor, né? Principalmente em casa, com os familiares, acaba descontando às vezes a angústia, uma raiva, ou seja, uma preocupação
que nós acabamos passando e transferindo para os filhos, esposa, maridos, ou seja, essa alteração de humor também, né? Principalmente com essa questão da tecnologia, que muitos ainda têm dificuldade com a tecnologia e acaba, às vezes, ficando ansioso e a angústia leva isso a uma falta de humor, principalmente, né? E acaba transferindo isso para, né, os familiares. A ansiedade, como eu disse lá no começo, né, é a nossa grande vilã, né, nessa pandemia, nesse isolamento social, é ficar, né, muito ansioso. A irritabilidade, ou seja, explodir a qualquer coisa, né, não ter o controle, qualquer coisa acaba irritando, né? E também a melancolia também, né? Aquela monotonia, aquela mesma coisa, sempre a mesma coisa, e isso vai ficando meio melancólico, né? Isso vai passando também para nós aí em forma de prejuízo para o nosso corpo. Então, corpo são e mente sã, né? Ou seja, não se cobre demais, né? Tenha, né, carinho consigo mesmo, né, e com os demais, né? Ou seja, a questão dos momentos de angústia, desânimos, incertezas, medos, ou seja, não se cobrar muito também, né? O trabalho, ele é um trabalho de teletrabalho, ele é em casa, e nós temos que ter esse cuidado principalmente também, né? Ou seja, também não adianta se cobrar, ficar cobrando demais de si mesmo, e acaba isso afetando a tua saúde, né? Ou seja, se a tua cabeça não pensa, se o seu corpo vai padecer. Ou seja, então tenha esse controle. Acordar de manhã, principalmente, né? E fazer algumas coisas para que isso possa melhorar, né? Então, primeiro item é o que nós chamamos de bem-estar, né? Ou seja, manter nossa saúde mental, né? Rotina e evitar, né, a procrastinação principalmente. Por quê? Desculpa. É, Nós temos que ter uma rotina, né? Não é porque é um trabalho, né, assim, em casa, um teletrabalho, né, um trabalho remoto, que seja que nós temos que relaxar, né? Tem que deixar, né, para o dia de amanhã. Amanhã eu faço, ou depois eu faço. Não. Eu tenho que ter essa preocupação de fazer isso hoje, sim, né? Mas eu tenho que ter esse controle também da minha saúde. O que acontece? Logo pela manhã, se puder fazer uma caminhada, fazer um alongamento, né, que seja na área da casa, ou do próprio quarto, ou seja, não em cima da cama, mas, ou seja, fazer ou criar uma rotina. Então, acordar de manhã, vai tomar o café da manhã, vai fazer uma atividade física, e depois começa os trabalhos, né? E criar essa rotina. Então, eu vou trabalhar das 8 a meio-dia, da meio-dia às 2 eu vou almoçar, né? Meu horário de almoço. Então, das 2 horas em diante até às 5, até às 6 da tarde, eu vou voltar a fazer trabalhos, ou seja, mas e à tardezinha, novamente, fazer uma caminhada ou novamente um novo circuito em casa, né? Um alongamento, uma atividade física, para que nós podemos manter o corpo bem, né? Ou seja, ativo, trabalhando e também ao mesmo tempo nós executando nossos trabalhos em casa. Ou seja, manter, né, momentos com a família, principalmente com a nossa saúde alimentar, ou seja, fazer refeições corretas, né, nos horários certos, não deixar passar o horário das alimentações, o café da manhã, o almoço, a janta, ou seja, fazer um lanche à tarde, ou seja, mas você ter esse controle principalmente, né, na nossa alimentação, para que isso daí, né, nós tenhamos no futuro, né, uma vida saudável, ou seja, pelo menos não tenha um prejuízo com a nossa saúde, né? Por quê? Essa angústia, essa ansiedade pode levar a pressão alta, principalmente, ganho de peso. Então, ou seja, manter uma vida saudável, ou seja, rotineira. Nós temos que ter rotina. Não é porque é um teletrabalho que nós não temos que ter uma rotina. Nós temos que ter rotina, tá? E o cuide-se, né? Como eu disse agora há pouco, fazer a caminhada, fazer uma corrida, né? Ou seja, estamos trabalhando, estamos em teletrabalho, mas não podemos esquecer de nós mesmos, né? Nós temos que manter, né, a nossa saúde, né, para que nós possamos, né, ter uma vida mais saudável, né? Ou seja, se preocupar sim com a gente, principalmente como eu estava dizendo, né, em relação à rotina. Não é porque eu estou em teletrabalho que eu vou trabalhar de pijama,
eu vou ter que estar trabalhando, eu vou ter que colocar, não sou obrigatoriamente colocar lá uma calça social ou uma calça jeans, mas que pelo menos eu esteja pelo menos com a bermuda ou com a camiseta, né, com a camisa. Eu não tenho que trabalhar sem camisa, eu não tenho que trabalhar de pijama, ou seja, eu tenho que manter essa rotina. Eu tenho que fazer com que o meu cérebro entenda que naquele momento eu estou trabalhando, né? Ou seja, para que nós possamos ter aquela rotina. E logo quando acabar essa pandemia, esse isolamento social, nós voltamos a trabalhar, mas sabendo, né, que não vamos sofrer tanto. Porque se nós colocamos na mente, eu estou em casa, é como se fosse umas férias muito prolongadas, e eu vou chegar lá na época, quando eu tiver que voltar a trabalhar, eu vou ter um certo problema, principalmente, né, com a questão de acordar cedo, a questão das rotinas, porque eu passei muito tempo, acostumei meu cérebro, né, o meu corpo a ficar relaxado, sem ter o compromisso, né, em fazer as atividades. Então, por isso, né, eu tenho que manter essas atividades diárias, né, como se fosse normal. Né? Estou trabalhando, então eu tenho que estar vestido, né, focado naquilo que eu estou fazendo, sem a televisão ligada do lado, ou seja, eu tenho que estar focado naquilo que eu estou fazendo, né? Aí, o principal deles, né, sai para lá negatividade, ou seja, cuidado, né? Nós temos aí essa imagem que nós temos, né, desse monte de caixões, dessas valas, ou seja, a imprensa está colocando muito medo em nós, né? Há um perigo muito grande, o coronavírus realmente é muito perigoso, mas também nós não podemos, né, ficar doente, né, com isso, porque você só vê coisas negativas, principalmente dentro da nossa área, né, professor às vezes que fala, mas isso não vai dar certo, o aluno não vai entrar, o aluno não vai realizar a atividade. Não, nós temos que pensar assim, que o aluno vai fazer atividade, que o aluno vai participar, vamos ter, sim, aquele aluno que vai ter dificuldade, às vezes que vai deixar de fazer alguma atividade, mas nós temos que incentivar, nós temos que fazer, né? Nós, como professores, como educadores, nós temos que pensar nisso, incentivar também o nosso aluno e tentar fazer. Né? Eu não sei fazer, eu não entendo, eu não tenho habilidade, eu não tenho intimidade com a tecnologia. Né? Mas nós temos que aprender. Nós somos educadores, nós temos que aprender, nós temos que buscar formas para que isso possa acontecer. Então, esquecer aquele lado negativo, sempre pensar positivo. Né? Nós estamos aí, o governo, o Estado está fazendo de tudo para que o ano seja letivo, né? Então vamos fazer, vamos ajudar, vamos praticar, né, a boa ação. Vamos praticar, vamos fazer as atividades, mandar para nossos alunos, cobrar dos alunos, né, a participação deles, e com isso, né, todos nós vamos sair vitoriosos, né, aí ao longo desse final. E com bem de saúde, né? Então não vamos estar doentes, não vamos ficar doentes por causa disso também. Vamos fazer as coisas com calma, vamos fazer bem feito, né? Não adianta também eu encher de conteúdo o aluno, sobrecarregar o aluno. Não. Vou fazer aquilo que é possível, aquilo que é essencial, né, para que ele possa buscar o conhecimento em casa, na casa dele, seja pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, pelo computador de mesa, ou seja, ele vai conseguir realizar as atividades dele, sim. E nós, né, vamos estar cobrando e monitorando, ajudando cada um desses alunos, né, que nós temos na rede estadual e principalmente na nossa diretoria de ensino, né. Então, finalizando aqui, né, vamos lá para a nossa área. Então, aí nós temos as orientações, né, no caso de ciência e biologia, nos objetivos específicos, né, compreender a ciência da natureza, né, como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Observar o mundo à sua volta, fazer perguntas e propor hipóteses, planejar e realizar atividades de campo, experimentos, né, observações, leituras, visitas e principalmente aí aos ambientes virtuais também, tá? Aí nós temos, eu peguei lá, né, do Currículo Paulista, uma atividade aí, uma situação onde nós temos aqui a habilidade do currículo para o 8º ano do
ensino fundamental, né, anos finais. Então, nós temos aí a temática, toda a temática do ensino fundamental foi em cima de matéria e energia. Então, aqui no caso, a habilidade 1, né, e a habilidade 2. Né, a habilidade 1 é identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e comparar com a energia, como a energia é utilizada em residências, comunidades ou cidades em relação aos princípios de sustentabilidade. Né? O objetivo de conhecimento seria, né, as fontes e os tipos de energia e transmissão de energia, transformação de energia. Habilidade 2, planejar e construir circuitos elétricos com pilhas, baterias, fios e lâmpadas ou outros, né, dispositivos e compará-los ao circuito elétrico residencial. Né? Objetivo de conhecimento, fontes e tipos de energia, transformação de energia, circuitos elétricos, né, o uso consciente da energia elétrica. Esse é o início, né? Já foi trabalhado, né, pelos professores lá no começo. Eu só coloquei como uma base, para ter uma base, né? Porque não sei, cada escola deve estar em parou, né, em alguma habilidade, em alguma unidade, né, temática. Então, eu coloquei a primeira que todo mundo já participou disso, né? O que eu quero, o que é o objetivo, né? Aqui no caso, né, é mostrar para o aluno, né, ou seja, as imagens, né, ou seja, os tipos de fontes de energia, né, mostrar para ele que energia só não é a energia elétrica, né, como energia solar, né, energia térmica, energia das ondas, energia nuclear, o próprio carvão, né, que também é uma fonte de energia, o combustível é uma fonte de energia, né, os gases, então, que são fontes de energia. Então, eu mostrar para o aluno a importância do que é energia, né? Ou seja, ele não ficar só naquilo, energia é elétrica, não, né? O que é energia, né? Mostrar para ele o que é energia. E, é, aqui no caso, o circuito elétrico, né? Uma atividade simples que para ser feita em salas de aula, né? Que no caso o circuito fechado é um circuito aberto, que deve ser feito na escola usando pilhas, as pilhas de rádio, né? De controle de televisão, e fios e uma lâmpada, né? De 1,5 volt, para que possam eles realizarem em sala de aula. Eles gostam, eles participam, eles fazem essa atividade, tá? Existem vários links, assim, vários sites que explicam a maneira de fazer e o aluno vai fazendo, então, né? Fazer com que ele tenha essa curiosidade em buscar. O que é a principal coisa que nós temos que buscar no ensino de ciências para os nossos alunos, né? Voltando ali para os objetivos, né, específicos, né? O item 2, principalmente, né? Observar o mundo à sua volta, né? Fazer perguntas, né? Propor hipóteses, ou seja, qual que é o objetivo, né? Qual que é a essência, vamos dizer, aí, né, das ciências, né? Fazer com que o aluno ele perceba o mundo que está à sua volta, né? Então instigar, fazer com que esse aluno ele busque perguntas, né, sobre esse ambiente onde ele vive, o que está ao seu redor e propor a hipótese para isso. Então necessariamente eu não preciso estar somente em sala de aula, ele pode fazer em qualquer outro lugar ou até mesmo pela internet. Ou seja, ele buscar, desde que ele busque, ele leia e ele entenda e ele traga para você uma resposta, né, coerente, isso já está sendo uma aprendizagem, ele consegue entender. O planejar e realizar atividades de campo, principalmente, hoje nós sabemos que é difícil, mas é principalmente a questão de visitas. É difícil eu ir a um zoológico, né? Hoje, um observatório, principalmente, mas ele tem um ambiente virtual. Ele pode fazer pesquisa pelo ambiente virtual, ele pode pesquisar, no caso, o que é um zoológico, quais são os animais que podem ser encontrados em um zoológico e pesquisar sobre esses animais, ver imagens, ver vídeos, né? Então, isso é uma forma de fazer com que ele aprenda também. Então, ou seja, instigar ele a
buscar esse conhecimento, né? Ele ter a curiosidade, né? O bom cientista, ele é aquele cara que é curioso, é aquele que busca a informação, né? E fazer as observações, né? Leituras de textos, né? E principalmente os experimentos que sejam possíveis ser realizados. E no ensino de biologia, né? Aí no nosso currículo vigente, que nós estamos aí de transição, nós temos aí a unidade temática também que eu peguei do primeiro colegial, né? A interdependência da vida, os seres vivos e suas interações. Né? No caso, a habilidade de distinguir matéria orgânica viva de matéria orgânica morta, né? E fazer as comparações em matérias orgânicas e inorgânicas também. Então, esse ambiente de estudo, instigar principalmente o aluno. A outra, né, a interdependência em casa da vida, né, e as interações, onde identificar e explicar as condições e as substâncias necessárias à realização da fotossíntese, ou seja, levar a curiosidade do aluno como que é feita a fotossíntese, por onde, né, como é possível fazer a fotossíntese. Então, hoje, principalmente eles em casa, né, com as ferramentas tecnológicas, eles vão buscar vídeos, né, que mostram como é feito a fotossíntese, quais são esses elementos, né, quais são os elementos essenciais para a vida, né, como aí água, luz, né, o calor, o ar, perdão, que possa, né, fazer a interação entre a vida, né, e os seres vivos do modo geral e o meio ambiente. Aí as imagens, né, para a gente chegar, a primeira imagem aí, né, do globo terrestre com toda a vida, né, deixar bem claro para o aluno que a vida não é dentro da Terra, ela está fora da Terra, né, ou seja, ela está fora dessa esfera e não dentro, né? E depois aí a imagem ao lado, né, de um rio, né? Toda a natureza, ou seja, dentro dessa natureza aí riquíssima de vida, né? E a luz, né, como a nossa principal fonte de vida, né? E esse ar imenso aí que está também em volta, banhando todos, né, eles aí, né? Tanta natureza, tantas árvores, animais, né, o próprio rio, né, onde o ar está presente e juntamente com a luz, né, é essencial para a nossa vida. E aí a grande atividade, né, o grande experimento que dá para ser feito com essa interação, né, dos seres vivos é o terrário, né? Não necessariamente, aqui tem um modelo, né, que é um aquário, né, ou seja, um modelo de vidro, né, de um aquário de vidro, mas não necessariamente tem que ser feito dentro de um aquário, né? Eu posso fazer ele aí em um frasco de vidro, de plástico, ou seja, transparente, que a luz possa entrar, né? A tampa aqui um pouco ali não está legal, seria legal se fosse uma tampa somente de um plástico filme, né? E mostrar para o aluno, né, que isso possa acontecer, né? Ou seja, ele fazer as camadas corretamente do solo, e ele colocar alguns tipos de insetos lá dentro e ver o que acontece. Ou seja, ele vai perceber, não podemos esquecer que uma coisa que eu queria deixar bem claro, que está aqui, que é o copo com água. Por quê? Nós temos que deixar bem claro para o aluno que ele possa entender o ciclo da água aqui dentro também, né? Que é essencial, né? E por isso que o filme plástico por cima tampando, ele é importantíssimo porque ele faz, né, que corra o ciclo da água também ali dentro. Então o aluno vai poder entender. E isso daí é muito legal ter em sala de aula, né, para que o aluno possa deixar ali e ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses e ele entender o que está acontecendo ali dentro. Ele está sempre observando, né? E com isso ele passa a ter maior interesse, porque foi ele que fez. Então, ele fazendo, ele vai estar cuidando melhor desse material. E aí o legal é que ele vai estar vendo ao longo do tempo, né, o que está acontecendo
né, aí dentro, né, desse terrário, né? Então, ou seja, a, o que nós temos que fazer, né, no nosso ensino de biologia principalmente, né? O que nós temos que fazer no ensino de biologia, né, nós temos que buscar o quê? As parcerias, que nós temos que pegar principalmente o, com a matemática. Nós temos que pegar na matemática aquelas habilidades que os alunos tiveram, grandes dificuldades, e tentar adaptar essas atividades para que nós possamos, né, junto, né, com a matemática, trazer um pouco melhor o nosso também ensino. Por que ajudar a matemática? Que nós sabemos que dentro da matemática, né, o aluno ele tem também suas dificuldades e as ciências ela pode ajudar, né? Com a língua portuguesa também, né? Temos que fazer isso com a língua portuguesa também, né? Trazer textos, fazer com que o aluno leia o texto, interprete essa leitura, né? Ou seja, fazendo que essa interação entre as ciências, né, com a matemática e a língua portuguesa, né? Para que tenham um bom ensino e de qualidade aí, né, com os nossos alunos. Então, ou seja, até a próxima, né? Eu espero que tenha contribuído alguma coisa, né? E nós temos ali um grupo de WhatsApp de ciências e biologia, onde alguns professores já fazem partes, né? E se quem ainda não quiser, só mandar um oi para mim, né? Ou pedir para os coordenadores que possa fazer esse intercâmbio aí para que eu possa adicionar vocês lá. Lá nós trocamos algumas informações, experiências, né, para que nós possamos fazer o melhor trabalho. Só uma coisa antes de terminar que eu estava esquecendo, né? Nós temos aí o projeto, né, das escolas, dos municípios que são abastecidos pela Electro, né? É um projeto, né, que os professores poderão participar, né, juntamente com os seus alunos, né, do 8º ano de Ciências e Geografia, onde quinta-feira agora nós vamos ter uma reunião com o pessoal da Electro, onde eles vão estar passando as melhores informações para os coordenadores. E depois isso vai ser replicado para vocês, né, para que todos possam participar. É como se fosse um concurso, vai ter um curso onde o professor vai fazer o curso, depois ele vai montar o projeto, e quando voltar às aulas, né, trabalhar com os alunos e após esse trabalho aí nós vai ser feita uma avaliação e aí, né, vamos ver quais seriam os melhores trabalhos também, tá? Então, peço que todos possam participar, é importantíssimo, tá? Porque, queira ou não, é um trabalho científico e isso vai ajudar nas boas aulas de ciências e biologia. Então, eu agradeço, muito obrigado, né, a todos vocês, né? Até a próxima, se Deus quiser.